Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer tê-los aqui, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, talvez da classe adulto, sempre lembrando a vocês que o plano de estudo não é uma aula antecipada, porque ele não traz todo o desenvolvimento dessa aula. Então é plano de estudo porque é uma maneira de você abordar a lição de modo mais enxuto e específico para extrair em menos tempo o que ela tem de melhor. E aí depois você vai agregando o que é secundário ali. Isso agiliza o seu processo de assimilação do conteúdo e também permite a você retê-lo de uma maneira mais fixa, porque você começou pelo principal, ok? Então, é um prazer ter você aqui comigo. A gente vai estudar dessa vez a lição de número 7, o ministério de Eliseu, tá? Dentro dessa revista que tem como tema geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Evidenciar que o Senhor zela por seu povo. 2. Demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E 3. Sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, em torno desses 3 objetivos é que vai girar todo o nosso estudo dessa lição. E aí o que eu peço de você é que curta, que se inscreva e compartilhe esse material, sempre lembrando que você, na descrição do vídeo aqui no YouTube, você pode também baixar esse slide, tá, que eu estou usando para fazer esse plano de estudo, e modificá-lo. Você pode distribuir para outras pessoas, tá bom? Fazer do jeito que for melhor para você, para ajudar o seu desempenho no estudo dessa lição. E a gente tem como texto áureo, 2 Reis 3:11, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safete, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha que texto profundo, fazendo menção e lembrança de um profeta que seguiu os passos fiéis de seu antecessor Elias. E a verdade prática diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Então é em torno disso que a lição vai ser estudada, né? Um aspecto fortemente prático, que é o que importa para a gente, né? Ficar discutindo teoria, ficar discutindo o posicionamento disso, daquilo, eu sempre bato nessa tecla, não altera o nosso dia a dia. A nossa vivência na presença do Senhor, ela só pode ser realmente experimentada quando a gente pratica aquilo que a gente está vendo. Quando o assunto é prático, fica mais fácil para a gente aplicar nas nossas vidas. E aí a leitura bíblica em classe, em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 5, depois 9 ao 11, 14 ao 18, depois capítulo 4, versículo 1 ao 7, depois 38 ao 41, você pausa aqui, faz a leitura na sua própria Bíblia, não faz nem na revista, faz na Bíblia, porque aí você já faz as suas anotações, depois numa ocasião posterior que você não estiver dentro desse contexto da escola dominical e de repente tiver uma oportunidade para falar aquele assunto, você já tem ali as suas marcações, aí você pode relembrar o assunto com mais facilidade, tá bom? E a introdução dessa lição diz o seguinte: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre a vida, sobre o profeta Eliseu. E os tópicos vão ser, primeiro, 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E 3. A morte que havia na panela. Então, juntando introdução, tópicos, objetivos específicos e o que a gente viu textual e verdade prática, é a espinha dorsal dessa lição. Se você se concentrar nisso, você absorve o assunto e cresce nele, ok? Aí a gente
sempre orienta os professores, né, dá uma dica de distribuição do tempo em aula. Se você gastar 22 minutos em cada um desses tópicos, mesmo que o último tenha 2 subtópicos, mas ele vai falar sobre a escola de profetas também. Então, vale a pena você gastar um bom tempo ali. Se você dividir 22 minutos em cada um, você tem 66. Sobra 4 minutos para você fazer uma introdução ou destacar alguma coisa positiva da próxima lição. Então fica aí a minha dica para os professores, façam uso da melhor forma possível, sempre lembrando que os alunos gostam quando os professores passam por todo o texto da lição, porque isso é importante para eles que estudaram antecipadamente o assunto, ok? Aí a gente vai para o tópico 1, Eliseu salvou 3 reis e seus exércitos, reis bons e maus. A parte que eu destaquei diz o seguinte: ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então, essa é a ideia de rei mau no livro de Reis, tá? E é muito importante a gente entender isso de forma clara para saber a que ponto ele está se referindo quando diz que um rei de Israel foi mau. 2. 3 reis vão contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração verdadeira a Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Tá? O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então você vê que interessante. Num contexto político ou geopolítico, a gente tem um rei que segue os passos do seu pai, Jorão, que é um rei mau, e tem uma aliança com um rei bom, que é Josafá, que a gente conhece bem a história dele, e um rei que procurou seguir a vontade do Senhor. E a gente tem a junção desses reis por conta de questões políticas, e você tem, por conta disso, a mistura de alguém que é bom com alguém que é mau. E por isso, Josafá teve até alguns percalços e prejuízos por conta dessas alianças. Mas é interessante a reflexão sobre isso, porque a gente pode considerar assim, por exemplo, mas não faz aliança. Mas o mundo não funciona assim. Por isso que eu falei da lição sob o ponto de vista prático. A gente se relaciona com as pessoas. Você não pode se isolar, por exemplo, na sua empresa, porque tem alguém lá que não tem o mesmo padrão ético que você tem, ou a pessoa não é respeitadora como você tem um linguajar vulgar, às vezes fala muito palavrão. Você não consegue se isolar por causa disso. Você tem que ter resiliência, saber lidar com essas situações. E às vezes você tem que fazer por conta de uma situação humana, de uma situação dentro da vivência do mundo. A gente não consegue fugir de todas as coisas. Você tem que saber entrar e sair nessas situações aí. E a gente tem aqui esse assunto que pode ser até levantado aqui. É importante para a gente não se isolar de vez. Saber lidar com as situações, ser flexível, porque você está no mundo. E no mundo as coisas não são teóricas, são práticas. E aí a gente tem o 3, a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então é interessante. Apesar da aliança de Josafá com Jorão, o Senhor abençoou. Porque Josafá era um homem de Deus, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, não obstante também ser falho como cada um de nós e cometer algumas coisas erradas. Mas Eliseu, em respeito a ele, como diz aqui o comentarista, ele é usado profundamente por Deus e a vitória chega. Então não seja radical na sua vida, e aí você pode considerar esses 2.2, ponto 3 para trazer essa discussão à tona, porque a gente tem muita gente no nosso meio que é gente inflexível, sabe, é 880. As pessoas acham que o mundo funciona assim. Não, Deus vai agir e vai descer com a espada e vai fulminar se não estiver dentro desse padrão que eu estou. Não vai. Não é assim que funciona o mundo. Não é em torno de você, não é em torno da sua vontade. Quando você lê o livro de Reis, por exemplo, Samuel, Reis, Crônicas, você vê que
há muitas situações em que a gente tem que usar o bom senso para entrar e sair para resolver, sem necessariamente Deus agir diretamente. Vai lá, lê, esmerilha, gasta alguns dias lendo ali que você vai concordar comigo. Então não adianta ser radical, é melhor se afastar de gente radical do nosso meio, que não é bom. Eu não estou falando aqui de se entregar a questões de pecado, não estou falando nada disso, estou falando de ter sabedoria para viver. E às vezes você tem que fazer aliança com alguém que não pensa como você, e aí está aqui o resultado. Não sei o que estou falando, está aqui, ó. Deus abençoa por causa de você. Estou falando que você tem que fazer aliança em torno de coisa errada, em torno de corrupção, em torno de tramóia, em torno de conluio, nada disso. Falando que dentro de situações humanas que fogem ao tipo de ética que você tem, ao tipo de vivência, de comportamento, mas que você não tem como se desvencilhar daquilo, você faça. Faça, dê o seu melhor e ore a Deus para que o Senhor haja e resolva aquela situação junto com você. É bom tratar esses assuntos porque ficar muito no só falatório, né, de debate de quem é mais inteligente é fácil. É como um comentarista de futebol que nunca entrou em campo, mas acha que sabe mais que os técnicos que vivem, né? E pode ser usado em qualquer outra área, só estou dando um exemplo que me veio à mente. Então, sempre leve isso em consideração, está na Escritura, e é para ser tirado o exemplo daqui. Aí a gente vai para o tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívida e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Aqui é um ponto muito interessante, porque a gente vive num país também que até pouco tempo as mulheres sofriam muito por não trabalhar. Muitas dependiam de marido, e não era só questão do marido falecer. Tinha marido também que era um carrasco, e ainda hoje tem. E ainda hoje tem mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho. E aí, por medo, às vezes apanham, sofrem humilhação, e sem ter para onde ir, porque se for para a casa da mãe vai ser ridicularizada. Fica na casa do teu marido, obedeça, e tem muita gente com essa cultura. Eu não concordo, respeito quem tem, mas não concordo. E muitas continuam sofrendo agressão e humilhação dentro das suas casas porque não tem uma profissão, não foram estimuladas a crescer também como pessoa, né? a empreender, a ter o seu próprio dinheiro, porque parecia que isso daí não pode, né? A mulher tem que cuidar da casa dos filhos. Não, a mulher hoje mostra isso. Mulheres crentes, tá? Mulheres crentes que estão aí trabalhando, ajudando seus esposos, como a minha esposa me ajuda muito em todos os sentidos, e também no sentido profissional, no sentido financeiro, e ajuda para que possamos criar juntos os nossos filhos, dando uma condição que a gente não teve. E a gente tem ainda essa situação que as viúvas em Israel viviam. E eu não sei as circunstâncias desse profeta ou desse discípulo da escola de profeta que veio ao falecimento deixando a sua esposa numa situação difícil. Não dá para a gente discutir os pormenores disso, mas olhar para a situação dela. E Deus socorre. Isso é fundamental na vida de todos nós. Que Deus é o que ampara o órfão e a viúva, e está ao longo de toda a Escritura. É algo sempre estimulado por Deus na fala dos seus profetas para escreverem. Os profetas autores escreveram isso. E a gente vê na história bíblica Deus cuidando das viúvas como cuida ainda hoje. Aqueles que exercem fé, órfãos e viúvas, são cuidados por Deus. E é muito interessante também trazer isso para dentro da esfera, né, da esfera eclesiástica, né, dentro da esfera denominacional, que a gente tem também uma questão que pode ser discutida, eu acho que a gente não deve esconder essas coisas, que tem muitos obreiros, vamos dizer que hoje os discípulos dos profetas sejam os obreiros que se dedicam, né, ao ministério, querem aprender, estão nas escolas bíblicas, dedicam suas vidas para servir a Deus e ao ministério aos quais pertencem, mas muitos deixam de estudar, por exemplo, né?
deixa uma oportunidade acadêmica passar porque fala, não, eu preciso estar no culto, eu preciso estar na semana, eu preciso auxiliar o pastor. E muitas vezes, ou muitos desses obreiros, ao longo de um período grande, sofrem uma frustração, porque passa lá 20 anos fazendo aquela mesma coisa e deixou de crescer profissionalmente, mas também não tem o amparo do ministério. Ou seja, não é o obreiro que recebe um salário do ministério, por exemplo, que dê para sustentar a sua família. E aí vem um momento de dificuldade. Às vezes morando de aluguel, morando na periferia, os filhos crescendo, precisando de uma assistência maior, convênio, escola de melhor qualidade, roupa, às vezes precisam fazer uma viagem tão sonhada pela família, e tudo isso falta por quê? Porque não houve um preparo lá atrás. Eu não estou criticando aqui quem se dedica, tá? Não estou fazendo uma crítica. Eu estou dizendo que o meu ponto de vista é que nós somos seres, fomos criados por Deus para crescer em todas as esferas da vida. Da mesma forma que a gente cresce na vida eclesiástica, a gente deve crescer também na vida profissional. A gente deve empreender, a gente deve gerar valor, riqueza para a nossa família. Para quê? Para que os nossos filhos tenham uma condição melhor também, tá? E aqui não estou falando de teologia de prosperidade, debate dessas coisas, não. Eu estou falando daquilo que pega mesmo na prática. Quem não quer ter um carro para poder se locomover com a sua família? Quem não quer de vez em quando fazer uma boa viagem com a sua família, conhecer um lugar diferente, espairecer, fazer um cômodo novo na casa, comprar um novo eletrodoméstico? Para tudo isso precisa de dinheiro. E para ter dinheiro precisa se profissionalizar. Não é isso? Precisa crescer na profissão também, precisa empreender, criar um negócio. E é muito pouco falado isso no nosso meio, como se isso não estivesse presente nas Escrituras. E está presente lá, desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus, ainda no jardim, depois do homem e da mulher ter pecado, e o Senhor sentenciar cada um, ele não joga eles para fora do jardim. Ele tira aquela roupa que eles vestiram, tá? De folha de figueira, e veste eles de uma roupa que o próprio Deus confeccionou, ainda no jardim. Roupa de pele, que dá a ideia de couro, e couro é permanente. Então, quando a gente olha para a figueira é vegetal, é perecível, em pouco tempo se desfaz. Era a roupa que o homem fez para ele. Mas a roupa que Deus fez era de pele, ideia de couro dá ideia de permanente. Depois de vesti-lo, Deus coloca-os para fora do jardim, mas diz o texto que Deus coloca o homem para fazer o quê? Para lavrar a terra. Ou seja, para continuar aquilo que Deus já havia dado para ele, ser um cultivador. Ele foi formado por Deus para cuidar do jardim. O jardim era um pequeno espaço do planeta que nós vivemos. Ao cuidar do jardim, ele estava crescendo em desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ali ele ia aprender a plantar, aprender o tempo da colheita, aprender a cultivar e distribuir aquilo. Lançado para fora do jardim, mas preservando-lhe a profissão, Deus deu a oportunidade do homem crescer em torno do próprio jardim, pois foi ali que eles viveram. E ali desenvolveu a agricultura precisa de uma colônia em volta dela, se desenvolve casas, aí seus filhos passam a se desenvolver em profissões ligadas à agricultura. Vamos irrigar aqui, pai. Aí nasce um neto e fala, se a gente fizer dessa forma, a gente consegue trazer a água de lá para cá e ter uma colheita melhor. Vamos fazer um sistema de transporte disso que a gente está cultivando. E aí começa a criar cidade em torno, começa a surgir várias profissões. Está lá no Gênesis, gente. Está no Gênesis. Por que eu parei isso aqui? Porque eu acho importante dizer que às vezes a gente sofre algumas questões porque a gente deixou de pensar naquilo que Deus nos fez ser. E a gente colocou na nossa cabeça que a nossa vida é só espiritual. E a minha visão é que vida espiritual, ou desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal é uma coisa só. Porque quem se desenvolve espiritualmente se desenvolve em relacionamento com Deus. Ok? E quem se desenvolve em relacionamento com Deus se torna uma pessoa melhor. Quem se torna uma pessoa melhor tem desenvolvimento pessoal. É isso que é crescimento pessoal, se tornar uma pessoa melhor. Em todos os sentidos da sua vida, em cada área da sua vida. Eu não posso continuar mais falando sobre isso aqui, mas eu apenas disse isso porque a gente não conhece os detalhes de por que aquela viúva estava vivendo aquela situação. E que muitas pessoas estão vivendo essa situação hoje, às vezes de pobreza, às vezes de dificuldade, às vezes de falta das coisas, dentro do sistema eclesiástico. Por quê? Porque colocou na mente que não há necessidade de se profissionalizar, de crescer
no sentido de empreender, de criar um negócio, e aí a dificuldade vem. E às vezes a gente não tem o suporte do ministério. Alguns têm, outros não. E até em ministério gigantesco, são poucos os que têm o suporte. Alguns têm ajuda de custo e outros não têm nada. E aí tem que correr atrás. Imagina só um obreiro dirigindo uma igreja local na periferia e ele tem que trabalhar o dia inteiro do outro lado da cidade, porque talvez ele não se profissionalizou quando era mais jovem. Aí ele vem lá do outro lado da cidade, condução que estressa, e ele chega correndo, às vezes nem dá tempo de tomar banho, vai tomar banho depois do culto, pega a sua Bíblia, a sua família e vamos. Começa o culto, vai aquele sacrifício, não deu nem tempo de estudar a palavra. Por quê? Porque faltou um pouco de qualidade de vida. Talvez se ele tivesse um negócio próprio, né, uma condição melhor, poderia deixar um funcionário lá cuidando, ou fechar mais cedo, não precisar pegar condução, tomar seu banho, reunir a família, entrar no veículo e ir para a igreja glorificar a Deus. Então, é importante pensar sobre isso, principalmente para quem é obreiro jovem ainda, para despertar. E quando a gente tem recursos melhores, a nossa denominação também fica mais rica, porque o meu dízimo é melhor, a minha oferta é melhor. Então, isso é importante pensar também. E a gente tem o ponto 2, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da sua família com o que sobrou. Olha que interessante. O milagre acontece por uma ação de Deus na vida por meio do profeta Eliseu, tá? Dentro da casa daquela viúva com aquilo que ela tinha. Mas a partir daquilo que ela tinha, ele orienta ela, e essa segunda orientação, ela já é uma orientação que sai da esfera espiritual, como a gente pensa, né, dentro da nossa modalidade de dizer, e ela passa para o campo do empreendedorismo. Porque ele fala para ela assim, faz isso. Agora você pega, vende. Ou seja, trabalha dentro da geração de valor o que está na tua mão. Você tem algo precioso que vale dinheiro. Negocia, paga a sua dívida e vive do resto. Isso aí está no campo de espiritualidade? Não. Está no campo da prática da vida, de ganhar dinheiro. Ganha dinheiro com isso, paga a sua dívida e vive de renda. Ninguém pode dizer o contrário em relação a isso. Então, é muito interessante. Eu não tinha pensado nessas coisas até enquanto estava preparando esse plano de estudo, mas me veio à mente porque alguém precisa ouvir isso e despertar. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. E terceiro, fé, obediência e família unida. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Olha que interessante. É junto, é sua família, são seus melhores amigos, é quem vai te ajudar. É a família junta, se desenvolvendo e crescendo junto. Vamos fazer isso aqui, entre nós. É entre nós. E Deus vai abençoar. E foi uma benção aí, vocês podem expandir essa discussão, porque ela é profunda e pode até discordar de mim, coloca nos comentários. É interessante isso, desde que você tenha, né, um aparato bíblico. Esse aqui eu estou falando em cima do texto, que pode ser extraído, a exegese do texto. Está aqui, está claro, não tem como fugir disso. Aconteceu um milagre, ele falou, trabalha isso aí, trabalha do ponto de vista de negociação, de vendas, tá? De transação comercial. Isso é empreendedorismo, isso é negócio. E é bênção de Deus para a nossa vida. Aí a gente vai para o tópico 3, a morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel. A palavra radicado significa enraizado. Ali tinha um movimento forte, uma escola grande, com raízes naquele local. Então era um movimento de grande força, ok? Isso é muito importante. E aí a gente tem a sequência do texto dizendo, deixa eu ler novamente, os filhos ou discípulos do profeta estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor
e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis, tá? E esse texto aqui de 1 Reis 18:4 é muito interessante nesse aspecto, que mostra lá a ação de fé, né, de Obadias em esconder uma multidão de profetas e sustentá-lo com pão e água. Lê esse texto aqui, você vai se encher de fé. Saber que a vida de alguém que se relaciona com Deus não é o que muitos pregam por aí, vida blindada, vida de sucesso, né? Você não precisa correr atrás, você não vai sofrer nada, você vai estar por cima. Não, é enfrentamento da batalha e muitas vezes derrota, porque Jezabel matou muitos profetas. Então, às vezes, a gente vai glorificar Deus com a própria vida, morrendo. Então, não é como a gente quer, a gente precisa ter toda essa visão abrangente, e esse texto mostra isso. E o 2, a morte na panela, a gente tem, foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha um veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela." Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. E aqui está no campo do milagre. Aqui não está no campo da prática, né? A gente tem essas duas dimensões. E é interessante ser um crente sábio nesse aspecto. Porque quando falta a possibilidade de nós agirmos por nós mesmos, dentro da dimensão humana, nós continuamos crendo. E Deus age da maneira que Ele quer, poderosamente, realizando uma intervenção na natureza, modificando, né, uma circunstância que ao nosso ver seria impossível, e realiza o milagre. Então o crente tem essa alegria de poder agir no mundo dentro das habilidades que Deus lhe deu, e quando lhes falta esse recurso, acreditar no impossível, e Deus realiza o milagre. Então os tópicos estudados nessa lição foram: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos; 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva; e 3, a morte que havia na panela. A gente encerra com a conclusão que diz: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. Olha só a perspicácia aqui do comentarista. Está falando assim: amiguinho, você tem que ter uma vida em movimento, sabe? Você tem que ser uma pessoa que faz. Você vai ficar esperando só Deus realizar milagres, Deus vai fazer, alguém me diz que Deus vai realizar. Enquanto Deus não está fazendo, faz a tua parte, porque talvez o realizar de Deus está dentro daquilo que você iniciou. Você não pode fazer coisa alguma no que diz respeito ao milagre, mas se você está com a vida em movimento, é nesse movimento que Deus vai entrar com o milagre quando faltar a sua condição de fazê-lo. Pense sobre isso, é uma lição rica, nesse sentido. Eu espero ter, de alguma forma, ajudado você, para que você cresça nesse sentido e seja abençoado pelo Senhor. Dessa forma, a gente encerra esse plano de estudo, e eu desejo a cada um de vocês uma excelente aula. E se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Até lá!